Já tem alguns anos que eu comecei a consumir podcasts e literalmente é uma das melhores formas de absorção de conteúdo que a gente tem. Aqui no Brasil vem crescendo bastante e esse ano de 2019 cresceu muito. Quase todos os meios de transmissão, TV, jornal, até a grande galera do YouTube começou a fazer conteúdo em podcast ou até mesmo videocast. Podcast é uma mídia de áudio geralmente muito extensa, então tem programas que duram de 1, 2 até 3 horas. Ou seja, em época de internet, onde a coisa é tudo muito rápido, você abre um vídeo no YouTube, em 2, 3 minutos você já está saindo, você quer consumir um conteúdo rápido, no podcast você acaba tendo uma absorção e uma retenção de público muito maior. Isso é muito bom para publicidade. Ou seja, se eu tenho pessoas, milhares e milhares de pessoas que consomem conteúdo por horas, ouvindo ali um podcast, é muito legal inserir publicidade nesse meio. Então é por isso que a publicidade começou a enxergar o podcast com outros olhos e os produtores de conteúdo começaram a enxergar no podcast uma grande forma de transmissão de conteúdo e também de inserção de publicidade. Uma das grandes limitações do podcast sempre foi a forma de como eu posso consumir podcast. Então, a gente precisava de um feed agregador de RSS, era um negócio extremamente complicado consumir podcast. Você tinha que entrar no site da pessoa que produz, então eram diversos sites que você tinha que acessar, então a coisa era um pouco difícil. Hoje em dia não, a gente tem vários aplicativos que já junta todo mundo e a coisa é muito mais fácil. O Spotify começou a investir muito alto, fazendo eventos, investindo de fato numa galera que produz podcast. No Android, um aplicativo muito bom é o Google Podcasts. E no caso do iPhone, você tem aí o iTunes. Você pode consumir podcast à vontade. Ou para quem não tem até iPhone, você pode consumir direto pelo site do iTunes, que também é uma forma excelente de consumir esse tipo de conteúdo. Então eu quero te indicar aqui alguns tops, pelo menos top 10 podcasts que eu espero que você consuma também, que eu acho muito bom. O primeiro dessa lista é o Nerdcast. Quem consome podcast com toda certeza deve conhecer. Com mais de 700 episódios, há muitos anos vem produzindo esse tipo de mídia, vem apostando nos podcasts e a coisa vem dando muito certo. Então, diversos outros podcasts que surgiram, muito foi baseado no Nerdcast, o que o Nerdcast faz dentro do Brasil. Então, se você não conhece, te indico a consumir, que com certeza vai ter algum assunto do teu interesse rodando por lá. O segundo é o Braincast, que é do site Brainstorm 9, que trata muito sobre publicidade, sobre comunicação, sobre o mercado de mídia digital de uma forma bem séria, de uma forma bem profissional. Então, se você quer consumir esse tipo de conteúdo voltado à publicidade, comunicação, propaganda, consuma o Braincast. E também lá dentro eles têm o que eles chamam de Família B9, que são vários outros podcasts dentro dessa equipe. O terceiro é o Like a Boss, e o Like a Boss ele se propõe a conversar com diversos presidentes, gerentes, CEOs de empresas, principalmente de tecnologia, contando como é a experiência de gerir uma empresa como essa, de fundar, de administrar um time. Então o Like a Boss ele vai te esclarecer sobre o mundo do empreendedorismo, principalmente voltado à tecnologia. O próximo é o PrimoCast, que vem derivado aí do programa no YouTube Primo Rico. Então, se você quer saber sobre investimentos, sobre alocação de dinheiro, ouça o PrimoCast. Como eu sou muito interessado por programas que falam sobre edição, sobre direção, sobre produção de vídeo em geral, eu te indico 2. O primeiro é o Filmicom. O Filmicom se propõe a conversar com diversos diretores, produtores, diretores de fotografia, filmmakers, tudo relacionado à produção de vídeo. Então isso vai te esclarecer muito a cabeça e principalmente você vai entender como funciona o processo de produção e o processo de trabalho de diversos filmmakers do Brasil inteiro. A próxima também é voltada a filmmakers e se chama Sala de Edição. Também se propõe a falar sobre o mercado audiovisual. Falando sobre esse mercado digital, sobre mídias sociais, eu te aconselho o podcast. O podcast é do Paulo Cuenca com a Dani Noss. Eles abordam diversos assuntos sobre mercado digital, marketing, produção de conteúdo, YouTube, como cobrar. Tudo relacionado ao mercado digital você encontra no O Podcast. Ainda sobre tecnologia, startups, programação, você tem um hipsters.tech, que é um podcast da Alura, e a Alura tem cursos de tecnologia, então o podcast também se trata sobre tecnologia. O próximo é o Loop Matinal.
Toda manhã no teu feed vai ter um podcast do Loop Matinal te dando o resumo do que aconteceu sobre o mundo da tecnologia, sobre as notícias do que rolaram. Todo dia você vai ter um resumo do Loop Matinal para se manter antenado. E para fechar, um podcast de comédia do Cid, do famoso site Não Salvo, ele tem um podcast chamado Não Ovo. Justamente para falar sobre coisas do cotidiano, receber convidados e falar de uma forma super espontânea e bem-humorada sobre qualquer situação do mundo afora. Então, se você nunca escutou um podcast, escolhe um desses, provavelmente tem algum assunto que te interessa, ou se não tem nenhum, provavelmente aquele de comédia, aquele de humor para você relaxar, vai te ajudar bastante. Coloca o fone no ouvido, fica ali imerso durante 1, 2 horas ouvindo aquele conteúdo que você literalmente não vai ver o tempo passar. Então, se caso você está no ônibus, está no transporte, está no carro, quer economizar um tempo e quer consumir um conteúdo, ouça um podcast.